Vamos falar agora no quadro Direito Civil sobre o tema que será disputa pelos direitos da herança do apresentador Augusto Liberato, que envolve a mãe dos filhos do apresentador, os filhos legítimos e ainda um suposto filho que apareceu e, caso seja confirmada a paternidade, poderá também ser herdeiro. Nós convidamos a advogada especialista em Direito de Família e Sucessões, Ana Brocanello. Doutora Ana, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Obrigada pelo convite novamente. Doutora Ana Brocanello, gostaria que a senhora fizesse um resumo dessa situação desde a morte do apresentador Gugu Liberato. Nós temos aí uma disputa, a princípio, pela união estável, do reconhecimento da união estável da Rose com o Gugu, no qual o filho mais velho, João, não reconhece a mãe como companheira do pai, e as filhas, que até então eram menores e foram emancipadas ao longo do processo para poder agilizar este inventário, são a favor da união estável. Então tudo começa ali. Contudo, o Gugu deixou um testamento que foi validado pelo STJ recentemente, pela Nancy Andrighi, onde ele dizia que os herdeiros dele, seriam, que ele deixaria metade da herança, a legítima que a gente fala, para os filhos, e deixaria a outra parte, mais 25% para os filhos, e a outros 25% divididos entre 5 sobrinhos. Isso não coloca afinal, foi reconhecido esse testamento, mas isso não coloca afinal ainda a história do reconhecimento da união estável. Caso ela seja reconhecida, Sérgio, Rose terá direito a metade do patrimônio do período em que esteve, ali dentro daquele relacionamento com o Gugu, e a outra metade é que passaria então a ser dividido conforme o testamento dele. Esse reconhecimento da união estável, o que está pesando sobre isso? Porque no testamento original ela foi retirada, mas isso pode ser feito no testamento? Uma união estável pode ser desconsiderada à vontade daquele que morre? Na realidade, o reconhecimento independe do testamento. Ele não fez o reconhecimento pós-mortem, que a gente fala. Muitas vezes a pessoa não reconhece durante a vida, não faz, por exemplo, a declaração em perante cartório, ou não existe nenhum documento oficial que declare aquele casal como união estável, porém é um reconhecimento no testamento, por exemplo, como ela como companheira, deixando ali um quinhão. No caso do Gugu, não houve. Então, o que pesa é que ela vai ter que comprovar que vivia durante este tempo em união estável com ele. Então, fazer as provas dos requisitos básicos, de continuidade, de duração, constituição de família, tudo ali que gera uma união estável para então ser considerada companheira. E aí sim, depois que isto é separado da ameação, caso seja reconhecido, vai fazer a questão do testamento, aplicar-se o testamento no caso concreto. Mas o que pesa aqui é que o que a gente divide, para vocês entenderem em números, só para você colocar, para vocês entenderem, vamos supor que a herança seja 4 milhões. Se ela for, 4 bilhões, desculpa, se ela for considerada companheira, metade disso pode ser dela, então os filhos passam a receber metade do que eles receberiam no caso de não ter esse reconhecimento feito. Temos essa disputa, inclusive temos hoje uma audiência que trata também desse reconhecimento da união estável. Neste caso, o que a Justiça leva em consideração para considerar ou não esta união estável? Eles vão levar os requisitos de continuidade, de durabilidade daquela união, publicidade, se era considerada pública ou não, a formação de família, mas eles já têm filhos em comum. Mas isso pode ser que eles já tiveram uma união estável lá atrás e hoje não mais. Dá tudo a entender de que é muito difícil dizer, porque a gente não tem acesso aos autos, corre um segredo de justiça. Então, é preciso ser feito provas documentais, provas testemunhais, escutar as partes, que é no que a gente está dentro dessas semanas agora, para ser feitas estas provas. Mas é muito difícil, mas dá a tudo entender quando ele não deixa nada para ela. Ele entende que os herdeiros necessários, que são aqueles que são a quem ele quer privilegiar, somente os filhos. Então, deixa aí uma natureza, uma desconfiança de que essa união estável não existiria. O STJ suspendeu essa ação por descompasso processual em duas ações com o mesmo pedido.
Qual é o próximo passo, então? É definir essa audiência que será realizada hoje e fazer o alinhamento necessário, porque há conflitos de interesses aí? Primeiro é preciso definir, né? Não adianta a gente correr com o inventário como se ela não existisse, como se não houvesse um outro direito pleiteado, né? Então você vai, faz todo o inventário, divide o patrimônio, leva à finalização daquele testamento, né? Reconhece aquilo e faz a divisão, por exemplo. Enquanto isso, corre em primeira instância ainda de uma maneira um pouco mais devagar do que esse inventário, porque o inventário, quando é feito com maiores, ele tem uma celeridade super grande, ele é feito de uma forma muito rápida, com esse reconhecimento que passa ainda pela primeira instância, cabe recurso no TJ do Estado de São Paulo, caberá recurso perante o STJ, dependendo da situação. Então, é preciso suspender a questão do inventário, se reconhecer ou não, a união estável da Rose, 2, se essa pessoa que apareceu dizendo que é filho é realmente, para então fazer a divisão e finalizar esse inventário levar em conta esse testamento após essas situações aqui embaixo resolvidas. Temos agora a questão dos filhos. O que os filhos estão disputando? Há disputa entre eles ou não? Não há disputa entre os filhos, mesmo porque, perante a lei, todos os filhos, aqueles advindos do casamento, fora do casamento, sócio-afetividade, adoção, não existe para a nossa Constituição, não existe diferença entre o tipo de filiação. Uma vez reconhecido o filho será e eles terão todos os direitos iguais. O que há ali é uma cisão, né, em relação ao reconhecimento se a mãe é ou não considerada companheira. O filho mais velho, que é o menino dele, diz que não é considerado, que ela não é companheira, de que os pais não viviam numa união estável, enquanto as meninas vão a favor da mãe. Então, a briga entre irmãos não é pelo patrimônio, não é pelo que ocorre, e sim se reconhece ou não a situação da mãe como verdadeira, se aquela união existiu ou não. É bem complicada essa situação e até me remeteu àquela decisão também do STJ que aceita o testemunho de filho do casal, né, os filhos em comum, na questão de testemunha desses processos, né? Sim, isso vai pesar, né? Tanto que nós estamos na oitiva, na fase aqui em São Paulo, em primeira instância, está na fase das oitivas das testemunhas, entre eles os filhos do casal. Lembrando, né, Sérgio, que a decisão daqui de primeiro grau não é definitiva. Então, ela ainda cabe recurso ao TJ do Estado e depois, dependendo da decisão do TJ, havendo alguma questão constitucional, uma afronta, uma questão constitucional, ainda sobre ao STJ. Então, elas não... depoimento, né, as testemunhas e até mesmo as questões aqui definidas em primeira instância, elas não são terminativas, a não ser que as partes abram mão de recorrer, mas se não, ainda cabe aí muito recurso pela frente. Isso pode levar aí um bom tempo para ser resolvido. Então, entre os irmãos, não há divergências na questão financeira da herança, mas há sim nessa questão que envolve ou não o reconhecimento da união estável dele com a companheira. Mas temos o outro fator, né, que é o companheiro do Gugu Liberato, que também quer fazer parte desta disputa, né? Tiago Salvático, é isso? Então, não é possível haver duas uniões estáveis concomitantes. Então, uma vez descartado, vamos supor, a Rose, essa pessoa fará o mesmo procedimento de reconhecimento de união estável com ele, né? Então, haverá a mesma situação havendo. Então, ou ele tem uma união estável com a Rose, ou ele mantinha uma união estável com este companheiro. Então, é preciso verificar com quem há essas questões de quem seria o direito à meação. Porque uma vez não havendo declaração, tá, Sérgio? Mas tudo bem, então não é porque é companheiro que tem direito ao patrimônio. Mas mesmo que não haja, a questão aqui é a modificação de quinhões, vamos lá. Mesmo que não haja essa união estável e não tenha uma declaração, ela vai ser regida pela comunhão parcial de bens. Tudo adquirido após esse período de união, havendo ou não termo, vai ser dividido. Não importa de quem que foi a pessoa que contribuiu, não há necessidade da contribuição para haver a meação. Mas e se houvesse um termo e fosse por separação total de bens?
Neste caso, a pessoa deixa de ser meeiro, mas passa a ser herdeiro, dividindo em igualdade na cabeça com os filhos. Então, no caso, não importa se a Rose ou outro companheiro fossem considerados, né, herdeiros, no caso se dividiria em 4 igual, né, contando os 3 filhos originais. Se aparecer este filho que aparece dizendo ser, houvesse, entraria na disputa, então dividiria-se a herança por 5, né, 4 filhos e mais um companheiro ou companheira. Doutora Ana Brocanello, temos essa questão desse suposto filho que apareceu agora, de 48 anos, declarou que se arrepende de não ter procurado o apresentador em vida para falar sobre a suposta paternidade. Nesse caso, o que vai acontecer? Ele vai fazer o exame de DNA? Sim, é necessário, ele vai ter que entrar com reconhecimento de paternidade pós-mortem e petição de herança no mesmo documento. Então, se fará um teste de DNA. A princípio, se exuma o corpo, né, do falecido para colher material, porque ele é um material mais fidedigno. Não sendo possível, por exemplo, porque foi cremado, ou não sendo possível a exumação, passa-se a ser feito com material biológico dos irmãos. Então, dos 3 filhos do Gugu terão que colher material, no caso sangue, né, que é o melhor material para ser feito, ou até mesmo cabelo, né, para reconhecer e fazer a compatibilidade genética e a probabilidade deste moço ser considerado ou não filho biológico dele. Então não existe um prazo para que esta pessoa peça o reconhecimento da paternidade, no caso do Gugu, já que estamos falando de uma pessoa de 48 anos, aparecer agora se dizendo filho do apresentador. Não, a idade e nem a questão de ser pós-morte. Não há um prazo para que eu peça o reconhecimento. Eu posso pedir o reconhecimento em vida, enquanto aquele genitor está vivo, aquela genitora estiver viva, ou posso fazer isso no pós-morte. Claro, tem um certo tempo, uma vez feita a herança, a justiça, como a gente disse, não socorre quem dorme. Então, ele está na fase exata para pedir isto antes de que haja ali a divisão do patrimônio, antes que haja ali que aquele exame fique cada vez mais difícil de ser realizado. Doutora Ana Brocanello, pergunto para a senhora, há algum documento, alguma possibilidade, algum procedimento que poderia ser feito antes da morte do apresentador para que nós não tivéssemos essas disputas de hoje ou não? Ele poderia ter feito 2 situações simples. O reconhecimento da união estável através de documento declaratório em cartório, né? Ou seja, um documento oficial com aquele com quem ele realmente sentisse que era companheiro. Ou, no segundo caso, deixar realmente um testamento que faz parte de um planejamento sucessório, mas fazer de uma maneira mais clara, declarando quem que ele considera, se ele considerava que ele vivia ou não numa união estável, quem que ele queria que fossem os herdeiros legatários dele e os herdeiros legítimos. Ele poderia deixar ali de uma maneira mais clara, ou ter feito mesmo, constituído, no caso, uma empresa, uma holding, e ter colocado os herdeiros dentro dela, já administrando e distribuindo este patrimônio. Então, a ideia é que você tenha uma maneira diferente, você queira uma maneira diferente de sucessão, que não a clássica, né? Que vem ali no 1829. Ou você tem patrimônio, não quer deixar ou evitar esse tipo de problema no pós-morte, tem que procurar um advogado especializado em direito de família, que ele vai traduzir da melhor maneira, entender o que você quer fazer com aquele patrimônio, entender a sua situação familiar e ali te orientar de quais documentos você poderia realizar e deixar mais claro aquele patrimônio, a fim de se evitar brigas que poderão durar aí anos dentro da justiça brasileira. E desse episódio todo até agora, doutora Ana Brocanello, além dessas explicações que a senhora já nos deu, qual lição ou quais lições esse episódio acaba deixando para quem está aí preocupado com essa questão sobre os bens, a herança, testamento? É preciso organizar, entender o seu momento. Mas se eu falar de morte, eu estou atraindo isto para mim. Isso é lenda, isto é uma questão cultural nossa. É preciso, sim, pensar se você tem patrimônio, se você tem uma situação familiar atípica, se você tem mais mesmo do que um imóvel, ou se você, por exemplo, muitas vezes você é uma pessoa que não tem filhos, não tem companheiros, mas vai deixar sobrinhos, quer que faça
você não sabe como que vai ser a sua velhice mesmo, é preciso procurar um advogado para fazer, por exemplo, um testamento, para já dizer o que você quer que faça da sua vida no pós-morte, e também fazer um testamento vital, que é uma coisa ou mesmo diretivas de última vontade, como é conhecido juridicamente esse termo, para que faça no seu período de velhice, como que administra seus bens, o que faz com você, se você estiver num estado inconsciente ou não podendo responder civilmente por si próprio, é possível aí adiantar algumas coisas para que você evite problemas e confusões futuras. Rapidamente, doutora Ana Brucanello, a senhora citou a questão de deixar bens para os sobrinhos. No caso de Gugu Liberato, ele deixou também. Os filhos legítimos podem criar alguma dificuldade para que os primos recebam a herança também ou não? Não, neste caso não, porque a parte que ele dispôs está dentro da parte disponível, está com quinhões, né, e percentuais dentro da legalidade. A única questão é que eles receberão, no caso, 25% daquilo que for possível dividir. Então, se tirar a meação, eles receberão 25% sobre a outra metade, ou, não havendo meação, eles receberão 25% de todo o patrimônio. Muito bem, conversamos da Rádio Justiça com a doutora Ana Brucanello, advogada especialista em direito de família e sucessões, falando sobre a disputa pelo direito da herança do apresentador Gugu Liberato. Doutora Ana, muito obrigado mais uma vez por estar conosco. Até a próxima. É sempre um prazer falar com vocês, principalmente no começo de julho, que todos tenham aí um mês de férias bem tranquilo.